Olá, seja bem-vindo ao canal Super Promonil. Nosso objetivo é trazer as melhores promoções das principais lojas para que você possa sempre estar por dentro das melhores promoções e economizar a cada compra. E hoje nós vamos trazer as promoções da loja Magazine Luiza. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E se esse vídeo ajudar de alguma forma, um like seria de grande ajuda para o crescimento do canal. Vamos ver o especial com os melhores smartphones, com promoções especiais para você adquirir seu novo aparelho, adequado à sua necessidade e com preço e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Smartphone Positivo Twist 4 Fit 3G, com memória interna de 32 GB, memória RAM de 1 GB, Dual Nano Chip, tela de 5 polegadas, bateria de 2000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 8 megapixels. Por R$ 359,10 centavos à vista, com 10% de desconto, ou por R$ 399 em até 3 vezes de R$ 133,00 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 4G, memória interna de 32 GB, memória RAM de 2 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 8 megapixels. Por R$ 721,11 centavos em até 5 vezes de R$ 144,22 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A04e 4G, memória interna de 64 GB, memória RAM de 3 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira dupla. Por R$ 787,78 centavos em até 5 vezes de R$ 157,56 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A04s 4G, memória interna de 64 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 769 à vista com 10% de desconto ou por R$ 854,44 centavos em até 6 vezes de R$ 142,41 centavos sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A14 4G, memória interna de 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,6 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 13 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 944,10 centavos à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.049 em até 7 vezes de R$ 149,86 centavos sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A14 5G, memória interna de 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,6 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 13 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 1.198,89 centavos em até 8 vezes de R$ 149,86 centavos sem juros. Smartphone Infinix Hot 11S 4G, memória interna de 128 GB, memória RAM de 6 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,78 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 1.079,99 centavos à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.199,99 centavos em até 9 vezes de R$ 133,33 centavos sem juros. Smartphone Motorola Moto E22 4G, memória interna de 32 GB ou 64 GB, memória RAM de 2 GB ou 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 4.020 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira dupla.
Versão com 32 GB por R$ 755,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 839 em até 5 vezes de R$ 167,80 sem juros. Versão com 64 GB por R$ 971,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.079 em até 6 de R$ 179,83 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A54 5G, memória interna de 128 GB ou 256 GB, memória RAM de 8 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,4 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 32 megapixels e câmera traseira tripla. Versão com 128 GB por R$ 1.709,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.899 em até 10 vezes de R$ 189,90 sem juros. Versão com 256 GB por R$ 1.979,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 2.199 em até 10 vezes de R$ 219,90 sem juros. Fone Samsung Galaxy S20 FE 5G, memória interna de 128 GB, memória RAM de 6 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 4.500 mAh, câmera frontal de 32 megapixels, câmera traseira tripla. Por R$ 1.799 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.998,89 em até 10 vezes de R$ 199,89 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, memória interna de 128 GB, memória RAM de 6 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,4 polegadas, bateria de 4.500 mAh, câmera frontal de 32 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 2.399 em até 10 vezes de R$ 239,90 sem juros. Smartphone Motorola Moto E32 4G, memória interna de 64 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 1.079,10 à vista, com 10% de desconto, ou por R$ 1.199 em até 7 vezes de R$ 171,29 sem juros. Smartphone LG K62 Plus 4G, memória interna de 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,59 polegadas, bateria de 4.000 mAh, câmera frontal de 28 megapixels e câmera traseira quádrupla. Por R$ 1.349,99 à vista, com 10% de desconto, ou por R$ 1.499,99 em até 10 vezes de R$ 150 sem juros. Smartphone Motorola Moto E40 4G, memória interna de 64 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 1.079,10 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 1.199 em até 7 vezes de R$ 171,29 sem juros. Smartphone Motorola Moto G60 4G, memória interna de 128 GB, memória RAM de 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,8 polegadas, bateria de 6.000 mAh, câmera frontal de 32 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 1.889,10 à vista com 10% de desconto, ou por R$ 2.099 em até 8 vezes de R$ 262,38 sem juros. Smartphone Motorola Moto E13 4G, memória interna de 32 GB ou 64 GB, memória RAM de 2 GB ou 4 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 13 megapixels.
Versão com 32 GB por R$ 719,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 799 em até 6 vezes de R$ 133,17 sem juros. Versão com 64 GB por R$ 854,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 949 em até 7 vezes de R$ 135,57 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A34 5G, memória interna de 128 GB ou 256 GB, memória RAM de 6 GB ou 8 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,6 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 13 megapixels e câmera traseira tripla. Versão 128 GB por R$ 1.649 em até 10 vezes de R$ 164,90 sem juros. Versão com 256 GB por R$ 1.789 à vista com 10% de desconto ou por R$ 1.987,78 em até 10 vezes de R$ 198,78 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A02s 4G, memória interna de 32 GB, memória RAM de 3 GB, Dual Nano Chip, tela de 6,5 polegadas, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira tripla. Por R$ 847,79 à vista com 10% de desconto ou por R$ 941,99 em até 6 vezes de R$ 157,00 sem juros. iPhone 14, versão com 128 GB por R$ 5.039,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 5.599 em até 10 vezes de R$ 559,90 sem juros. Versão com 256 GB por R$ 6.299,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 6.999 em até 10 vezes de R$ 699,90 sem juros. Versão com 512 GB por R$ 8.999 em até 10 vezes de R$ 899,90 sem juros. iPhone 14 Plus, versão com 128 GB por R$ 6.119,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 6.799 em até 10 vezes de R$ 679,90 sem juros. Versão com 256 GB por R$ 7.019,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 7.799 em até 10 vezes de R$ 779,90 sem juros. Versão com 512 GB por R$ 8.099,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 8.999 em até 10 vezes de R$ 899,90 sem juros. iPhone 14 Pro, versão com 128 GB por R$ 7.199,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 7.999 em até 10 vezes de R$ 799,90 sem juros. Versão com 256 GB por R$ 8.099,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 8.999 em até 10 vezes de R$ 899,90 sem juros. Versão com 1 TB por R$ 11.249,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 12.499 em até 10 vezes de R$ 1.249,90 sem juros. iPhone 14 Pro Max, versão com 128 GB por R$ 7.998,99 à vista com 10% de desconto ou por R$ 8.887,77 em até 10 vezes de R$ 888,78 sem juros. Versão com 256 GB por R$ 8.729,10 à vista com 10% de desconto ou por R$ 9.699 em até 10 vezes de R$ 969,90 sem juros. Versão com 512 GB por R$ 8.459,10
à vista com 10% de desconto ou por R$ 9.399 em até 10 vezes de R$ 939,90 sem juros. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, um like seria de grande ajuda para o crescimento do canal. Lembrando que os links para todas as promoções, cupons de desconto e site para nossa loja parceira estão na descrição. Use o espaço de comentário para tirar qualquer dúvida e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima com novas promoções.